vai. Boa tarde. Boa tarde. Hoje vamos falar sobre a poluição da água da praia. Estamos aqui com a bióloga e professora Juliana França. Boa tarde, Juliana. Boa tarde, meninas. O que mais polui o mar? Então, hoje em dia, o problema ambiental que as cidades litorâneas vêm enfrentando, além da falta de conscientização da população, tem também a questão, aqui na nossa cidade, por exemplo, do porto, que é uma fonte de renda, uma fonte econômica muito importante para a cidade, porém também contribui para a poluição do meio ambiente, principalmente da água do nosso mar. Porque como a gente está aqui numa região insular, né, o canal do porto, do estuário, ele passa por trás da área que a gente usa para tomar banho na praia. Então todo o dejeto que é lançado no canal do cais, ele acaba com a corrente vindo para cá e a maré traz de volta para o mar. Então todo o lixo que é jogado no canal do porto, nos canais da cidade, porque a cidade de Santos, como vocês já devem saber, ela possui vários canais que foram projetados por Saturnino de Brito para fazer a drenagem da cidade, porque antigamente a cidade ela estava mais ou menos na mesma altura do mar, e quando dava os alagamentos, as inundações de chuva, a água ficava acumulada na cidade e isso trazia muitas doenças para a população, principalmente doenças veiculadas pela água contaminada. Então, esse sanitarista, o Saturnino de Brito, ele projetou os canais que era para poder escoar essa água da cidade para o mar. Tá? A intenção inicial dos canais era para isso. Porém, a população hoje em dia usa o canal como lata de lixo. Todo o esgoto clandestino acaba caindo no mar, resto de óleo de cozinha, de combustível, e esse canal, a ligação dele é direto na nossa praia. Quando chove, essa água se mistura e acaba levando todo esse resto orgânico, garrafa, PET, pneu, móvel usado que as pessoas jogam no canal, elas acabam saindo no mar. Então, o principal fator de lixo, de poluição, hoje em dia, atualmente, é o resto que o ser humano produz e não sabe como destinar. E assim, falam que sempre tem reportagem sobre quando aparece animais marinhos, tudo aqui na praia. Quais são os animais marinhos que a senhora acha que mais são prejudicados quando vem pra cá, por causa da poluição? Com certeza as tartarugas, principalmente, por causa que as tartarugas elas se alimentam de água viva e de algas, e os resíduos plásticos são uma fonte de contaminação muito prejudicial porque elas se assemelham com a água viva, que é a fonte de alimentação principal da tartaruga. A tartaruga faz a ingestão desse plástico e ela acaba morrendo sufocada, porque a tartaruga ela precisa ir à tona para poder respirar, né? Ela não respira dentro da água, e quando ela está com plástico dentro do estômago, ela não consegue ter a flutuabilidade normal, então ela fica dentro do mar e ela acaba morrendo afogada. A incidência é muito grande de tartarugas de aves também, que acabam ingerindo lacre de garrafa, camisinha, entre outras coisas, e acabam morrendo porque elas não podem se alimentar ou elas não têm como respirar. Linha de pesca também é uma coisa muito prejudicial, porque as aves, na hora que tem vara de pesca ou tarrafas, elas acabam mergulhando para pegar o peixe e ficam amarradas nessa rede. Tá? Então são animais bem prejudicados que aparecem constantemente aqui na nossa região. Tartaruga, as aves e os próprios peixes, né, que a contaminação da água acaba dando uma baixa de nutrientes e os peixes não têm como se alimentar, por isso que várias vezes durante o ano a gente presencia aí a mortalidade muito alta de peixes aqui na nossa orla. Isso pode fazer com que eles fiquem em extinção? Com certeza, porque assim, o animal ele precisa da praia para fazer postura de ovos, como no caso das tartarugas. Aqui na nossa região não é uma região de praia de postura, porém é uma região costeira. Então as tartarugas marinhas, elas fazem o ciclo de reprodução por volta, aqui principalmente na Bahia e na parte do sul do país, só que elas passam por toda essa corrente, né? Então para ir de um estado para o outro, elas migram, passam por aqui. E o que acontece é que ela pode entrar em extinção, porque num momento desse ela não consegue se alimentar devidamente. Nesse trajeto ela pode estar passando por um lugar que tem uma baixa de peixe, ela não consegue se alimentar e não consegue dar sequência à viagem dela até a praia, onde ela tem que fazer a postura dos ovos. E de acordo com tudo isso que a senhora explicou, o que você acha que a gente tem que fazer para poder melhorar? Com certeza a questão da consciência ambiental vem para o nosso assunto de novo, porque é uma coisa que tem que ser trabalhada principalmente nas crianças, né? Eles são o nosso futuro. E assim, muita gente acha que não tem importância o meio ambiente,
que é normal, que eu vou morrer daqui 50 anos, então por que eu vou me preocupar? Só que não é só isso altera a nossa qualidade de vida, né? E assim, você vai ter seu filho, vocês duas são novos, vocês vão ter os filhos de vocês. Então assim, tá na hora do pessoal parar e pensar um pouco. O que eu tô deixando? Como que vai ser a vida do meu filho e do meu neto? As pessoas têm que pensar que não é só um animal que está entrando em extinção. Isso tudo afeta a cadeia alimentar, afeta a biosfera, que é tudo que faz parte do que a gente vive, o nosso ar, a nossa alimentação, tudo pode ser alterado em consequência disso. Então a consciência ambiental ela tem que ser muito trabalhada com as crianças e com os adultos também. Não é porque é adulto que a gente tem que ter essa coisa assim, ah não, é velho, não vai mais querer fazer. A gente tem que tentar de todas as maneiras. Se as pessoas não se conscientizarem do mal que o planeta está sofrendo, não vai resolver. E mais para frente, a gente vai ter a consequência bem drástica de tudo dos atos que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Pode nos mostrar alguns exemplos sobre a poluição da água? Posso, com certeza. Então aqui nessa imagem aqui, do fundo, é um dia típico de verão na nossa cidade aqui litorânea, né? A quantidade de banhistas na praia é muito alta e isso significa, como a gente tem o hábito de ir para a praia, a gente sabe que depois de um dia desse, se você for à noite na praia, o que você vai encontrar? Lixo, muito lixo, de todo tipo, né? Desde coco até pentinho para Iemanjá, entre outras coisas. As pessoas jogam mesmo porque acham, celular, né? As pessoas acham que é normal, porque o mar vai levar. Só que assim, uma hora ele vai trazer de volta, né? E é um absurdo a quantidade de coisas que as pessoas jogam. É um lugar legal, é um lugar de lazer, porém as pessoas têm que ter consciência de que tem que deixar limpo. Porque não são só os seres humanos que usam a praia. Existem outros seres também que dependem desse meio ambiente, desse ecossistema para poder sobreviver. E a nossa ação na areia influencia diretamente a vida desses seres que estão dentro da água, tá? Então eu vou mostrar para vocês o trabalho que a Prefeitura de Santos faz de análise da água. Como vocês já devem ter percebido, quando vocês vão na praia tem a bandeirinha lá verde e vermelha, a bandeirinha da CETESB, tá? Então assim, a Prefeitura de Santos tem um laboratório ali na praia e esse laboratório é usado para fazer análise da água do mar. Toda segunda e quarta sai uma equipe da Prefeitura, vai em todos os pontos, nos 7 pontos que a gente tem aí dos canais da praia e é feita essa coleta. É coletado num potinho um pouco da água do mar, tá? Numa altura de mais ou menos 1,20 m de profundidade, por aí. Essa água é levada para o laboratório para ser analisada. Então essa água passa por um filtro, que é essa membrana que eu tenho aqui. Tudo tem que ser muito bem esterilizado para não ter fonte de contaminação, não ter risco de nada estar alterando. Então a água é filtrada nessa membrana. Essa membrana vai ser colocada numa plaquinha com uma substância gelatinosa que é nutritiva para as bactérias. E o que tiver de bactéria aqui, ela vai proliferar. Então assim, de um dia para o outro, em 24 horas, a gente tem o crescimento das colônias de bactéria. Essa placa nutritiva ela é colocada dentro dessa estufa. A estufa é aquecida até 38 graus, que é uma temperatura ideal para o crescimento das bactérias. E no dia seguinte, a gente recolhe essa placa e coloca na lupa. Então essa lupa aqui vai servir para poder ampliar essa telinha aqui, onde foi filtrada a nossa água. E aí vai ser feita a contagem das bactérias, tá? Para cada 100 ml de água, o máximo aceitável pela CETESB é que tenham 100 colônias de bactérias. Se tiver menos de 100 colônias, a água é considerada própria para o banho e a bandeirinha fica verde. Se tiver mais do que 100 colônias de bactérias para cada 100 ml de água filtrada, é a bandeira vermelha porque a água está imprópria para o banho. Então é por isso que de um fim de semana para o outro, quando você vai na praia, um fim de semana a bandeira está vermelha e no outro está verde, por causa dessa questão da contaminação. Às vezes algum navio passa e deixa cair algum despejo que vai proliferar mais bactéria. E a bactéria, a colônia que é analisada pelo laboratório é a colônia de Enterococcus, que é uma bactéria que está associada totalmente ao trato digestivo do ser humano, ou seja, é uma bactéria que ela vem de contaminação das fezes, tá? Olha só, essa daqui é a colônia do Enterococcus. Cada linhazinha que vocês estão vendo dessa daqui é um quadradinho da nossa membrana ampliado, tá? Aquela lupa ela aumenta bastante esse quadradinho, então num quadradinho desse aqui, que parece ser grande, olha quantos focos de bactéria a gente tem aqui. E é um quadradinho minúsculo, bem pequenininho.
Então aqui a gente consegue perceber a grande quantidade de bactérias que tem em cada 100 ml de água do mar. Às vezes você está tomando banho lá na praia, você acaba engolindo um pouquinho de água e não tem ideia disso, né? As pessoas, depois de um fim de semana bem legal, acontece o quê? Tá com uma dor de barriga, pega uma diarreia, uma febre, não sabe o que acontece. Muitas vezes é pela contaminação da água. A pessoa ingere essa água contaminada, desenvolve uma doença, algum mal-estar causado pela bactéria, mas não vai conseguir associar que esse mal-estar foi produzido pela bactéria daquela água contaminada. Porque quando a gente está na praia, a gente não pensa nisso. E depois vem o prejuízo, né? E aqui, voltando ao assunto dos animais, que vocês me perguntaram, essa tartaruga foi encontrada no Canaú, na praia do Canaú de Santos, e ela tem uma fratura aqui no casco. Então, além do resto de lixo que é jogado no mar, que é jogado no canal e vai cair lá no mar, tem também os acidentes que os próprios banhistas ocasionam. Essa tartaruga provavelmente ela foi atropelada por um jet ski ou um barco. Isso daqui é uma fratura causada por lâmina, tá? E aqui na nossa região também é costumeiro que isso aconteça, porque as pessoas não têm consciência de que, por mais que a gente possa entrar na água que não tem tubarão, só que tem tartaruga. Então, como você não vê o animal na orla da praia, você não consegue associar que existem bichos ali. Então, as pessoas não respeitam. Tem uma lei que diz a respeito do uso do jet ski, só que essa lei não é respeitada. Muitas vezes no final do dia você vê as pessoas andando de jet ski numa faixa de água rasa, é onde acontece esse tipo de acidente. Então essa tartaruga aqui, infelizmente, ela foi morta, a pessoa que atropelou não acionou ninguém e ela acabou parando na orla ali. E depois que eu fui pro local, eu fiz a necrópsia dela e eu percebi que dentro do estômago ainda tinha tampinha de garrafa e resto de sacola plástica. Então, já era um animal que estava com lixo dentro do estômago dela, ela já estava, bem dizer, condenada à morte pelo lixo que ela ingeriu e ainda assim foi atropelada. Então, são coisas que acontecem na nossa praia aqui que muitas vezes a gente não tem a mínima ideia. Então, é bacana esse trabalho de vocês, essa preocupação com a qualidade da água do mar aqui em Santos. Muito, muito interessante mesmo esse projeto de vocês por conta disso. É um método que a gente tem de tentar conscientizar as pessoas para que tomem mais cuidado, que prestem atenção e que cuidem desse ecossistema da praia que é tão importante e que abriga tantos animais. Tá, meninas? Obrigada. Obrigada, imagina. professora. Então, por hoje é só. Beijo. Me liga. A bonita.